No nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, glória a Deus. Irmãos, a gente está numa série aí de mensagens, né, 1 Coríntios, acho que não é novidade para ninguém, né, já estamos aí há algum tempo nessa carta de 1 Coríntios, e hoje a gente vai finalizar o capítulo 10, a gente vai a partir do versículo 23, até o capítulo 11, versículo 1, e a gente vai tratar de um tema que é muito importante para a gente enquanto pessoa, né? A gente precisa fazer escolhas na vida, a gente precisa escolher, não tem como existir sem escolher, né? A gente vai sempre ter que ter decisões na nossa vida, mas como filhos de Deus, como cristãos, como que a gente pauta as nossas escolhas, como que a gente escolhe? E o texto de hoje vai falar um pouquinho sobre alguns princípios que nos ajudam a poder basear as nossas decisões na hora que a gente, porventura, está em dúvida daquilo que se deve fazer, né? A gente não tem fórmulas, não tem receitas prontas, mas a gente pode, por meio da palavra de Deus, extrair alguns princípios que nos ajudam a viver a vida de uma forma mais sábia. Quero ler com vocês, então, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, até o primeiro versículo do capítulo 11, tá? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Comam de tudo que vende no mercado, sem questionamento por conta da consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e se vocês quiserem ir, como de tudo aquilo que for posto diante de vocês, sem questionamento por conta da consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolos, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo da consciência. Consciência, digo, não propriamente a sua, mas a do outro. Por que a minha liberdade deve ser julgado pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que eu sou criticado naquilo que eu dou graças? Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para aqueles da igreja de Deus. Assim como eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas de muitos, para que sejam salvos. Sejam os meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Amém. Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, nos ajuda, Jesus, a termos sabedoria diante das decisões que temos que tomar na nossa vida. Diante, ó Deus, Pai, das escolhas que temos que fazer na nossa vida. Eu oro que o Senhor possa nos ajudar a extrair, por meio da Tua palavra, princípios que nos ajudem a ser pessoas mais sábias, pessoas mais maduras, pessoas mais completas em Ti. É em nome de Jesus que eu oro, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Amém. Hoje eu quero conversar sobre um tema muito importante, que é a relação da liberdade com a responsabilidade nossa, enquanto cristão. A relação daquilo que a gente pode fazer, né? Paulo começa no versículo 23 dizendo, tudo me é lícito, né? Tudo me é lícito, tudo eu posso fazer. Paulo parece que durante esses 3 capítulos que a gente está estudando e hoje está saindo dessa última sessão, onde ele está falando sobre comida sacrificada a ídolos, começou lá no capítulo 8, né? A gente já andou até o final do capítulo 10, Paulo está tratando da mesma temática sobre diversas perspectivas diferentes, e é interessante a gente observar que ele não dá uma instrução tão fixa, uma receita de bolo, de como se deve tomar as decisões, coma, não coma, mas parece que a complexidade do assunto leva o apóstolo a dar respostas como, faça isso, mas, olhe isso. Não,
for possível, faça isso. No entanto, vocês devem também observar isso. Não, eu não quero que vocês façam isso, mas, se fizerem, façam isso. Sabe, a vida, às vezes, parece que tem essa mesma jogada. A vida nem sempre tem respostas pretas e brancas. Sabe, respostas, sim, eu devo fazer isso. Não, eu não devo fazer isso. Existem muitas áreas da nossa vida que essas decisões, elas parecem mais clarividentes. A gente tem mais certeza de como a gente deve agir ou não agir na nossa vida. Essas áreas mais clarividentes são áreas que são especificadas na Bíblia. Deus nos deixou a sua revelação e por meio da sua revelação, a gente tem alguns princípios e norteamentos e ordenamentos e imperativos do que se deve fazer e do que não se deve fazer. Por exemplo, a Bíblia deixa muito claro que não se deve matar. Então eu não devo chegar diante de Deus e perguntar: Deus, será que eu devo matar fulano? Será que eu devo roubar porque eu estou passando fome? Será que eu devo fazer isso ou fazer aquilo? Essas perguntas parece que elas são claras, porque a gente tem uma resposta na Bíblia: não matarás, não cobiçarás, né? Não se deve roubar, o pai da mentira é Satanás. No entanto, existem áreas da vida que parece que são um pouquinho mais cinzentas. A gente não tem tanta certeza a respeito dessas áreas. E Paulo parece que nas suas respostas, ele leva em consideração justamente isso, a complexidade da vida. Ele diz assim: sim, vocês podem, e realmente estão certos em dizer que os ídolos nada são, mas devem primeiro observar a ética do amor, antes de olhar para a sua própria consciência. Ele diz: sim, vocês podem comer essas comidas, mas vocês não devem ser pedras de tropeço para outras pessoas. Vocês não devem participar da mesa de Deus e da mesa de demônios, e por isso vocês não devem fazer. Vocês até podem, né? E vocês podem observando a consciência do outro, mas não devem fazer isso, porque vocês, quando participam dos templos pagãos, né? Isso ele falando com a igreja de Corinto, participando dessa idolatria, vocês estão adorando, na verdade, demônios, estão participando da mesa de demônios. Paulo continua o seu argumento dizendo o seguinte, e aqui nesse texto a gente viu isso: vocês podem comprar, sim, essas comidas sacrificadas a ídolos, mas não questionem a procedência. E se falarem qual é a procedência dessa comida sacrificada a ídolos, é melhor que por conta da consciência vocês nem comprem essa comida. E se te convidarem para ir comer na casa de alguém, não recuse, vai lá, coma o alimento, aproveite, desfrute da amizade e do alimento da mesa alheia, ainda que seja um descrente, se o descrente te convidar. No entanto, se alguém falar que aquela comida que você está comendo é sacrificada a ídolos, aí, por conta da consciência, é melhor vocês nem comerem. Então percebe que o argumento paulino não é esse argumento de faça, não faça, ponto final, né? Como a gente tem em muitas áreas da Bíblia, que a gente tem especificações e imperativos que nos ajudam a ter essa ideia. Paulo está tratando aqui não de questões simples, ele está tratando de questões complexas, de dilemas éticos, nos quais a gente se depara e pergunta: eu posso fazer isso? Será que eu devo fazer isso? Será que podendo fazer, essa é a atitude correta a se fazer? Claro que o que a gente está falando aqui é justamente dessas áreas que eu poderia chamar que são zonas neutras, são áreas cinzentas da ética, são lugares em que, se a gente fazer ou se a gente não fizer, não vai mudar tanto o desfecho como se a gente estivesse pecando. Sabe, existem coisas que são boas, e a gente pode fazer essas coisas e pode não fazer essas coisas. E são essas coisas, nessas áreas mais neutras ou cinzentas, que às vezes são as decisões mais difíceis de serem tomadas, porque a gente
não tem tanta clareza se a gente deve ou não fazer essas coisas. É lá no seu trabalho, quando o seu chefe está ausente e o escritório sem movimento nenhum, e você está cansado porque foi dormir tarde, né? Fala, será que eu devo tirar essa soneca? Será que eu devo fechar meus olhos um pouquinho aqui, só para descansar enquanto não tem ninguém? Sabe, quando você é convidado lá para a festa da sua empresa, e não sabe se você deve ir nessa festa, porque o que vão pensar de mim indo numa festa de empresa, sabendo que nessa festa pode ter coisas que desagradam a Deus? Sabe, é quando você conseguiu um novo emprego, e o emprego te dá um bom salário, só que pode ser um emprego que você tem que fazer alguma coisa que pode desagradar a Deus. E aí você fica na mente, né? Será que eu devo aceitar esse emprego ou não aceitar? Ou talvez o emprego seja até bom, talvez nele especificadamente não tenha nada que vá contrário ao que Deus ordenou. No entanto, começam a acontecer algumas circunstâncias, questões éticas, dentro do seu trabalho, que começa a ser contrário à vontade de Deus, ou contrário aos seus princípios éticos. Como eu devo me agir? Eu me posiciono? Eu falo alguma coisa para o meu chefe? Eu não falo? Eu fico quieto? Deixo apenas o sistema funcionar como funciona? Eu saio do emprego? Eu mantenho o emprego? Sabe, é lá no seu trabalho, o seu trabalho às vezes pode ser mal remunerado. E aí, o sindicato do seu trabalho decidiu que vocês vão fazer uma passeata pacífica pela cidade, reivindicando melhores condições para o seu salário. E aí você se pergunta, eu devo ir? Não devo participar? Será que eu participar dessa passeata, as pessoas podem me olhar com um olhar diferente? Ou um pouco mais próximo da geração mais moderna aí, que é o mundo do entretenimento, músicas e filmes e séries. Posso assistir qualquer série? Posso assistir qualquer filme? Será que aquilo que eu posso assistir, a Aline pode assistir, a Tere pode assistir? Existe uma regra que vale para todos os cristãos? Ou esse bom senso, ele é individual e depende da sabedoria e de como eu me relaciono com o assunto que eu estou assistindo ou que eu estou ouvindo? Eu posso escutar qualquer tipo de música? Como que eu deveria escolher os filmes, as séries, as músicas que eu vou assistir? Ou quando você, no seu hobby, como eu passo o meu tempo? Será que eu devo me importar por passar horas e horas e horas na rede social e não tenho tempo às vezes de ler a Bíblia? Será que é tão importante assim eu me importar pelo fato de estar, sei lá, viciado em alguma coisa de entretenimento? Ou por fim, lá no Facebook, no seu Instagram, né, a gente sempre tem os assuntos polêmicos, os irmãos que divulgam algumas fotos lá e o nosso dedo coça para escrever alguma coisa. Será que eu devo entrar nessa discussão? Ou eu me abstenho? Eu não escrevo nada. Será que eu comento nessa foto? Porque de alguma forma ela me afetou. Eu ignoro e sigo a vida, ou eu sou o justiceiro e vou lá falar que aquela pessoa, o que ela está fazendo é errado. Percebe que existem coisas na nossa vida que não possuem uma resposta simples. Sim, faça. Não, não faça. A complexidade do argumento que Paulo lida aqui é justamente com essas questões que às vezes são meio cinzentas na vida. No fundo, a pergunta paulina e a pergunta que a gente faz é a mesma. Por que que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência do outro? Será que eu devo fazer? Será que eu devo me abster de fazer só porque o outro não vai gostar? Ou será que eu faço mesmo o outro não gostando daquilo que eu vou fazer? Ou será que tem como evitar, em algum momento, que alguém não goste da nossa ação? Será que em algum momento, qualquer atitude que eu tomar vai desagradar alguém? E aí, diante dessa situação, qual atitude eu tomo? Quem eu desagrado? Percebe que são questões, dilemas que a gente lida. Qual o ponto de utilizar a minha liberdade para escolher entre A ou B? Se eu escolher A ou se eu escolher B, eu vou ser criticado de qualquer forma. O que eu faço então com essa liberdade que Deus me dá?
Paulo lida com um assunto extremamente delicado, que é a relação da consciência minha com a relação da consciência do outro. É a liberdade minha de fazer as coisas, tudo me é lícito, mas o direito se efetivamente eu devo ou não fazer essas coisas. Nunca devo ferir a consciência do outro. Será que isso é possível? E se ao não ferir a consciência do outro, eu firo a minha própria consciência, será que isso também é correto? Ferir a minha consciência para não ferir a consciência do outro? E assim que eu devo proceder? Será que em algum momento eu posso ferir a consciência alheia e Deus me dá o direcionamento para ferir a consciência alheia? Há um ditado aí que diz que é impossível agradar gregos e troianos. É praticamente certo que na nossa vida as nossas ações irão em algum momento desagradar alguém. Você já deve ter experimentado isso. Se fizer A atitude vai desagradar fulano. Se fizer B, a atitude vai desagradar ciclano. E agora? É impossível e impraticável que agrademos a todos em todos os momentos. E muitas vezes desagradaremos a nós ou a Deus, tentando agradar outras pessoas. Por isso, eu gostaria que a gente observasse o argumento de Paulo, aqui no versículo 23, ao capítulo 11, versículo 1, para a gente conseguir compreender alguns princípios que nos ajudam. Não dão receitas de bolo, que vai só colocar lá e no final sai aquele belo bolo e está tudo resolvido. Mas vão nos dar, sim, princípios que nos ajudam a pelo menos pensar como me tornar uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais madura, uma pessoa menos infantilizada na fé, uma pessoa que tem consciência daquilo que está fazendo e não sai fazendo aquilo que deseja porque eu faço o que eu quero da minha vida, eu que sou dono da minha existência. A gente, quando compreende a nossa posição e o que Paulo está falando, a gente vai começar a pensar sobre a nossa existência. Paulo começa utilizando aqui uma breve exposição, dizendo o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas edificam. Esse mesmo argumento já foi utilizado por Paulo anteriormente na sua carta, ele quase que está repetindo, ipsilíteris, aquilo que está, o que ele disse já anteriormente. E a gente já viu que esse tudo me é lícito, possivelmente é um jargão, um slogan da igreja de Corinto. Eles acreditavam que pelo fato de terem o conhecimento e a posição de serem cristãos, agora Deus os habilitava a fazer qualquer coisa e não teria problema. Paulo, no entanto, diz: não é bem assim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém e nem todas as coisas edificam. Já vimos que esse é o argumento da igreja de Corinto: a liberdade me dá o direito a fazer o que eu quero. Paulo responde nesses dois capítulos, 3 na verdade, 8, 9 e 10, de que o nosso direito e a liberdade são julgadas pelo amor e pelo evangelho. E afirma não ser suficiente que algo seja permitido ou lícito, mas também é necessário que este algo seja benéfico ou edificante. A questão da liberdade, da escolha, do que fazer com ela, é sempre algo muito complicado. Porque quando que eu escolho me abster ou fazer? Quando eu escolho falar ou não falar? O ser humano sabe que é livre e que precisa agir, mas em algum momento a gente não sabe como agir. E mesmo quando não agimos, nós escolhemos agir, porque a nossa ação é, na verdade, a omissão. E quem se omite em agir, permite que outras pessoas escolham por ele. Já viu aquele jovem que está indo para a faculdade? Eu experimentei, não isso, mas algo parecido. Cheguei ali à minha idade, eu sempre quis fazer teologia, mas em algum momento me foi sugerido que eu não deveria fazer teologia, porque talvez não era o caminho mais rentável, não era o caminho que talvez a habilidade cognitiva que deveria ser empregada. Você pode fazer coisas que vai te dar mais dinheiro, que vai te dar mais sucesso profissional. Percebe que se eu me omito na minha decisão e escolher o que o outro escolheu para mim, eu estou deixando que o outro pegue a minha liberdade, escolha por mim, mas no fim, quem que vai dar ou se responsabilizar pela consequência da ação do outro?
Não é o jovem? Sabe, existem pais que, sei lá, o cara foi frustrado na vida, fez direito lá, nunca conseguiu passar no concurso, fez, sei lá, enfermagem, nunca conseguiu um bom emprego, e quer que seu filho seja o que ele foi. E aí ele faz questão de falar, não, você deve fazer isso, né? Siga o exemplo do seu pai. Quando na verdade talvez o filho não tenha aptidão nenhuma para fazer aquilo, né? E quase que coloca o caminho que o filho deve fazer. O problema é que quem vai ter que lidar com aquela decisão não é o pai, é o próprio filho, o adolescente, o jovem, que vai pelo resto da vida talvez fazer algo que não gosta, ou aprender a gostar daquilo, né? Ou fazer aquilo para agradar o pai e depois fazer aquilo que ele quer fazer, como a gente vê que acontece em muitos casos. Eu estou citando um exemplo, mas para falar como muitas vezes não é fácil essa questão de como a gente decide como agir. Quando a consciência do outro deve ser esse fundamento, e quando a consciência do outro não deve ser esse fundamento. Paulo deixa bem claro aqui, versículo 24 e 33, que a gente não deve buscar o próprio interesse, mas o interesse do outro. Mas o que quer dizer isso, buscar o interesse do outro? Parece que ele deixa claro que buscar o interesse do outro aqui tem a ver com buscar a salvação do outro. Uma vez que no versículo 33 diz, não busquem os vossos interesses, mas o interesse do outro, para que alguns sejam salvos. Então, buscar o interesse do outro não é satisfazer o ego do outro, não é fazer com que o outro não fique triste comigo, ou que o outro talvez não me olhe com um olhar meio esquisito. Buscar o interesse do outro é efetivamente buscar na nossa ação que Cristo se revele a ele e salve a vida dele. Esse é o interesse de Deus na final, né? Que as pessoas sejam salvas. Por isso ele começa a tratar de dois assuntos aqui. Ele já tratou de um assunto que seria das comidas, comer comida sacrificada a ídolos lá no templo. E ele falou, olha, vocês têm até a liberdade de fazer isso, mas observem duas coisas, né? Observe que o amor ao próximo deve ser obedecido, né? Então, se o mais fraco vai seguir o teu exemplo, então não faça isso. E observe se você não é pedra de tropeço, fazendo com que ele perca a própria fé. E aí depois ele dá um checkmate e diz assim, olha, no final das contas, é melhor não fazer, não façam isso, né? E se vocês têm o bom senso, pensem nisso, porque quando vocês fazem isso, vocês estão idolatrando e participando da mesa dos demônios. Então ele já respondeu essa primeira questão. Mas aqui ele coloca outras duas questões. A primeira questão é que essa carne que era sacrificada aos ídolos, e sobrava lá do ritual, ela acabava descendo lá para os açougues e para os mercados da cidade, né? E ao ser colocado nos açougues e no mercado, né? Alguns dizem que ela se misturava lá, outros dizem que havia a seção da carne de templo e da carne de não templo, né? Porque a carne de templo ela seria consagrada, né? Mais especial. A gente tem uma cultura um pouco mística, às vezes pensa que existem águas que vindo de alguns lugares são mais especiais, ou óleos que se a gente pegar lá de Israel, ele tem mais unção, né? A gente às vezes olha para isso falando, meu Deus, né? Que coisa absurda, né? Separar dois tipos de carne, mas a gente tem as nossas superstições e misticismos também, né? A água que o pastor orou, aquela água, ela traz mais cura do que qualquer outra água. Então percebe que Paulo está tratando desse assunto, né? O que eu faço? Eu chego lá no mercado, lá no açougue, e aí eu falo, me dá 3 quilos aí dessa picanha, né? E aí Paulo está falando, se você for comprar lá, né, a carne, não pergunta, essa picanha aí, de onde que ela veio? Qual que é a procedência dela? Né, ela veio lá sacrificada a ídolos, não é? Como que é? Né, Paulo está falando, olha, pare com isso, porque se você fazer isso, tu vai ferir a consciência de alguém, ou a sua consciência, porque agora você está sabendo que está comendo carne sacrificada a ídolo, ou de um terceiro, ou até do açougueiro, né? Porque agora sabe que tu é crente e está comendo essa carne, comprando a carne sacrificada a ídolos, né? E ele falou, olha, vai lá, compra a carne, seja feliz, faz o teu churrasco, né? E não pergunta de onde que vem, né? E o segundo argumento é que alguém te convidou, um descrente, te convidou para você ir lá na casa dele almoçar, né? Tem gente que já recusaria, já falava assim, não, descrente eu nem piso o pé, né? E aí Paulo falou, não, se ele te convidou, tu quer ir? Vai, irmão, vai lá, né? Vai comer, vai na casa dele, come lá com ele, participa lá do churrasco com ele, né? Mas de repente está servindo a comida, né? Não vai querer dar um de entendido e perguntar,
da onde que veio essa carne? E tem gente que é assim, né? Tem gente que gosta de procurar as coisas, né? Tem gente que olha a Coca-Cola, quer pegar, fala, olha aqui está alô diabo, não tomo isso, né? Ou pega a calça, diz, ó, essa calça aqui, o dono da calça que começou a fazer essa calça tinha pacto com o demônio, não compra essa calça, ou papel higiênico, sei lá, qualquer coisa, né? Às vezes a pessoa, tem gente que começa a ver coisa em tudo, né? Acho que talvez você já deve ter visto alguém assim. Talvez você já foi essa pessoa em algum momento da sua vida, né? Que começou a querer ver demônio em tudo, né? E aí Paulo está falando, irmão, vai lá, come da tua refeição, enche a tua barriga, para com isso, e não pergunta. Mas se alguém, né, de repente fala, olha, essa carne, a gente pegou, né, eu lembrei agora de algo aqui, tem que confessar um pecado agora para os irmãos, né? Eu fui pro acampamento do meu recrutamento não, quando eu fui para, né, no estágio meu ali né, e lá você tem que levar um frango e um coelho, né? E compraram um frango de terreiro. E agora que eu estou pregando, eu lembrei que eu comi desse frango. Então acho que eu estou confessando o pecado, né? Mas lá eu estava passando fome, né? Eu nem perguntei a procedência, eu sabia. Mas eu não fiquei falando muito, né? Então 2 dias sem comer, eu precisava comer alguma coisa, né? Desculpa. Vai ter que cortar aí, né? Então assim, Paulo está falando o seguinte, se te convidarem a ir para casa, não, para com essa questão de ficar questionando, né? Eu devo ou não fazer isso? Quando que a minha consciência deve ser julgada pelo outro? Pelo contrário, né? O que você deve fazer? Deve entender que tudo que você faz deve promover a glória de Deus e deve ser com o intuito da salvação do outro, né? Então ele diz o seguinte, quer comam, quer bebam, façam tudo para a glória de Deus e não se tornem tropeço para os gentios, judeus ou para a igreja de Deus. Então algumas aplicações aqui para a gente pensar, né, sobre esse texto. O que a minha liberdade me faz fazer? O que eu faço com a minha liberdade? Né? No fundo é essa a pergunta que a gente está conversando, que a gente está lidando, né? O que eu faço com a minha liberdade? E aí Paulo diz que diante da liberdade existem 3 perguntas essenciais, que ele já tratou no capítulo 6, versículo 12, e ele está tratando de novo, né? Que são as perguntas, é lícito, é benéfico e é edificante, né? Essas são perguntas essenciais que Paulo coloca aqui, né? Eu tenho liberdade para fazer o que eu quero fazer, para escolher o que eu quero fazer. Tenho liberdade para ir ou não para aquele local, eu tenho liberdade para assistir ou não aquele filme, tenho liberdade para escutar ou não aquela música, eu tenho liberdade para usar o meu tempo da forma que eu quero, né? Então, essa primeira constatação de Paulo, ela é verdadeira, né? Nós temos liberdade em Cristo Jesus porque Cristo nos libertou. No entanto, essa liberdade, ela me dá o direito a fazer aquilo que é lícito, aquilo que é benéfico e aquilo que é edificante. Então, esses são 3 crivos, né, que devem ser sempre questionados quando a gente vai fazer alguma coisa, né? O que eu estou fazendo é lícito, é legal, né? Existem coisas que a gente às vezes faz que é ilegal, que é ilícito, e a gente sequer toma consciência, porque talvez não prejudica muita gente ou prejudica só a gente. Por exemplo, o trânsito é uma coisa que as pessoas quebram as regras a todo momento, né? Pare, existe ali, diminua, né? Amarelo, vá, mas olhe para o lado, né? A gente muda as regras um pouquinho do jeito que a gente quer, né? Velocidade 60, quer dizer que eu posso andar 80, e se tem algum pardal eu diminuo, né? Então são regras que a gente cria, e que a gente de certa forma não vê malefício, quando a gente não obedece essas regras, né? No entanto, as escrituras, ela sempre nos questiona, né? Será que aquilo que a gente está fazendo é legal? É lícito? É benéfico? Né? Traz benefícios? Traz benefícios para você? Traz benefícios para outra pessoa? Ou não? É edificante? Constrói ou destrói?
Tem coisas que a gente vai fazer que vai destruir o outro. Então, até pode ser lícito, mas às vezes é benéfico para você, mas vai destruir alguém. Então não passa nos 3 crivos aqui, né? Porque vai destruir alguém para fazer. E a gente vive numa sociedade que as pessoas não se importam muito se aquilo que eu faço vai afetar negativamente o outro, né? Desde que eu construa o meu castelo da forma que eu quero, entende? A questão do dinheiro, às vezes, o mundo profissional, ele tá ligado muito a isso. A minha carreira profissional ela é construída em detrimento do outro, entendeu? Se o outro tiver que não se dá bem, mas para mim me dá bem, não tem problema, não tem problema, desde que eu suba no degrau da vida, entendeu? Então essas perguntas, elas são importantes. Paulo evoca justamente a libertação dos fracos, acerca de uma espiritualidade mística e frágil. Os cristãos não deveriam privar de usar a sua liberdade. Ele está falando, vocês têm liberdade, observem se é lícito, benéfico e edificante. Ele está falando, do contrário, vão e façam, sabe? Coma carne, compra carne, participa, né? Como eu já falei, tem muita gente que está nessa categoria de uma espiritualidade mística e frágil, porque a pessoa, ela olha para a fé, tudo a partir de uma mística, às vezes, tudo é do demônio, tudo não pode fazer, né? A espiritualidade dela é uma espiritualidade fragilizada, se alguém fazer, já parece que, sabe, a pessoa não consegue ter uma maturidade na fé. Aí Paulo está falando, olha, vai, faz, para de ficar achando pelo em ovo, né? Literalmente é isso. Os cristãos não deveriam privar a sua liberdade, desde que a sua liberdade não vá contra essas perguntas, né? Não faça o que é ilícito, não faça o que não seja benéfico, não faça o que não seja edificante. Então, em um determinado nível, o cristão é livre. Não são os julgamentos das outras pessoas que devem determinar as nossas próprias ações ou julgamentos. Se aquilo que você vai fazer não é ilícito, não vai ferir a consciência do outro, né? não é maléfico para o outro, não vai destruir o outro, né? Mas, de alguma forma, vai deixar o outro triste, azar, né? Azar, às vezes, da espiritualidade frágil do outro. Paulo não é chamado só para massagear o ego do outro, a gente tem que se preocupar com o mais fraco, com certeza, né? Mas a gente não deve falar, olha, continue assim para o resto da vida, né? Está entendendo? Como se um bebê, é tão bonitinho o bebê, mas o bebê uma hora precisa crescer, né? Ele precisa se tornar uma criança, precisa se tornar um adulto, precisa crescer na fé, né? Então a nossa liberdade não deve estar à mercê, desde que ela não fira a consciência no fato de fazer com que o outro perca a fé, né? E não seja maléfica, ilícita e nem destrutiva, né? Não deve ficar à mercê disso. Por outro lado, a gente tem que sempre perguntar, né, se o impacto ou efeito da nossa própria consciência, daquilo que a gente faz, como que afeta o outro. E aí Paulo entra nessa discussão da consciência, tanto da consciência pessoal, quanto da consciência do outro, né? No versículo 25 ele diz assim, comam tudo que vende no mercado, sem questionamento, por motivo de consciência. Consciência de quem? Paulo não diz, né? Então o texto pode ser tanto a consciência de quem compra, então pode ser o fraco na fé, né? Fraco na fé eu lembro lá do capítulo 8, tá? Que Paulo coloca o forte e o fraco, mas aquele que se escandaliza, né? Que olha talvez para a ação do outro e vê um problema, então esse que tem uma fé fragilizada, ele vai lá no mercado, né? E ele às vezes vai querer ficar questionando, olha essa carne aqui, sabe? Eu acho, a ideia é essa, a pessoa chegou lá e fala assim, essa carne aqui, aonde que ela vem? Ela foi consagrada a Moloque, a Afrodite, foi alguém ou não? Como que é? Ela está limpa? Né? Veio direto do matador para cá? Então Paulo está justamente falando assim, por motivo da consciência, para com esses questionamentos. Então me parece que nesse primeiro texto, ele está tratando com essas pessoas que têm uma fé fragilizada, pessoas que querem ficar criando situações para a própria fé, do que deve ou não fazer, e achando motivos, às vezes, contra a sua própria ação. E aí a pessoa limita a própria liberdade, sabe? A liberdade, às vezes, de ouvir uma música, a liberdade, às vezes, de se alegrar com amigos, né? Porque não é da igreja, né? Então eu não posso nem sorrir perto deles, sei lá. Tem gente que tem umas neuras aí que às vezes é meio complicado. Então Paulo está tratando dessa fé frágil, né? No versículo 27 ele diz assim, se um não crente convidar vocês para comer,
comum de tudo que é posto, sem questionamento por conta da consciência. De novo, né? A consciência de quem? Pode ser tanto daquele que está comendo, o frágil na fé, ou do descrente, né? Uma vez que ele vai lá no versículo 33, dizer que a gente deve olhar para a consciência do outro para que ele seja salvo. Então, de repente, está lá, e é anunciado, que, sei lá, vamos contextualizar isso. Né? Tu está lá na casa de alguém, e, de repente, a pessoa, ela te oferece algo lá, uma cerveja para você tomar. Só que ela sabe que tu é crente. Ela fala, olha aqui a cerveja, né? Tu é crente. Tu é lá de tal igreja. E aí, sei lá, o cara se converteu agora, toma ainda a cerveja dele lá, sei lá, o cara não tem problema com isso. Só que ele, diante daquela situação, ele se vê mais ou menos aqui, né? A consciência do outro vai ser ferida, né? Porque o outro já acabou de falar, olha, tu é crente, tu vai tomar essa cerveja? Então percebe que quando a pessoa, ela escolhe por fazer, ainda que a consciência dela fala, para mim não é pecado fazer isso, quando ela fazer, a partir do momento que ela fazer, ela está ferindo a consciência de alguém, né? Então percebe que ela criou um problema, e Paulo está falando da consciência desse outro. Então primeiro parece que ele fala da consciência de si, aí ele fala também da consciência do outro, e no versículo 28 ele diz, porém, se alguém disser a você, né, esse alguém é quem? Não sei. Pode ser tanto o cara que te hospedou na casa, ou um terceiro, pode ser até um crente, né, alguém que é cristão, fala, olha aqui, aquela carne lá, comida, tu está indo na casa de fulano, está indo almoçar lá, o fulano ele sempre compra carne lá no mercado da Afrodite, né? E lá as carnes vem tudo direto do templo, né? Lá eles fazem uma benzeção na carne, vem direto do templo, e aí compra os irmãos, e aí tu está indo lá participar. E aí Paulo, pode ser que também ele está tratando de a consciência de um terceiro, né? Que olha para uma situação e está falando, olha, tu vai fazer isso? E aí Paulo está falando, olha, então por conta da consciência, né, modere na sua ação para você olhar isso. Então, assim, um argumento que Paulo utiliza, além dessas três perguntas e a questão da consciência própria sua e do outro, ele fala sobre buscar o interesse do outro. Ele diz, né, duas vezes aqui, no começo do texto e lá no final, não busquem os vossos interesses, mas busquem o interesse do outro. Essa ideia, ela é uma ideia extremamente bíblica do Novo Testamento. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 13, Paulo diz a mesma coisa, o amor, ele não se conduz inconveniente, ele não busca os seus próprios interesses. A pessoa que ama o outro, ela não busca o próprio interesse, ela busca o interesse do outro. Romanos 14:7, Paulo diz assim, porque nenhum de nós morre ou vive para si mesmo, mas para o outro. Né? Portanto, cada um de nós agrade o próximo naquilo que é edificação. Percebe de novo, ele está ligando o agradar ao outro com a construção da fé do outro, a edificação do outro. Gálatas 6, ele diz assim, levem as cargas uns dos outros. E aí, em Filipenses 2, 1-7, ele coloca o exemplo de Cristo, né, que sendo o próprio Deus, ele se esvazia dessa condição, ele se deixa de lado essa condição, né, assumindo uma posição de ser humano, de servo, a fim de sacrificar a própria vida pelo outro. Cristo faz isso. Né, o exemplo de Cristo é o exemplo de, por amor, se sacrificar, e a morte do seu desejo se torna a vida da outra pessoa. Então parece que o interesse do outro aqui não são os gostos pessoais, tá? A gente pode ler o texto e ter uma má interpretação, pensar o seguinte, que eu não devo fazer nada que desagrada o irmão, não posso fazer isso porque eu vou desagradar o irmão. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não é o simplesmente agradar ou não desagradar, porque daí a gente vai cair naquela sinuca, né, de bico, que a gente falou lá no começo. Nossa ação sempre vai desagradar alguém. Impreterivelmente, aquilo que você vai fazer vai desagradar alguém. Alguém ao seu redor não vai ficar feliz pelo que você fez. Mandou uma mensagem lá no WhatsApp, um monte de gente curtiu, amou, alguém falou, por que essa pessoa mandou essa mensagem? Não deveria mandar essa mensagem. Não tem nada a ver mandar essa mensagem, desagradou alguém. Percebe como, às vezes é uma questão simples, mas a gente sempre vai acabar desagradando alguém. Nem todo mundo vai ficar feliz com aquilo que a gente faz. Então Paulo não está falando do interesse do outro, no sentido de, eu devo agradar todo mundo, devo ser o politicamente correto, devo fazer com que todo mundo, a todo momento, esteja sorrindo, né? Nunca olhe para mim com, sei lá, né? Com não aprovação daquilo que eu faço.
Não, ele está falando que o interesse do outro aqui é literalmente a salvação do outro. Né? Coloca para a gente aí versículo 33. Versículo 33 diz assim, ó: por isso, assim também como eu procuro, Paulo estava colocando o próprio exemplo, né? E depois lá no versículo 1 do capítulo 11 ele diz a mesma coisa. Em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu interesse, mas de muito, aí existe um para quê, né? Se não tivesse aquele para quê, a gente poderia até ler esse texto entendendo que Paulo ele gostava de agradar todo mundo. Mas ele está falando, não, eu procuro agradar a todos, a fim de que muitos sejam salvos. Ou seja, o propósito da minha ação para o outro é fazer com que ele seja salvo. Então, o abrir mão, às vezes, de um gosto pessoal, de alguma coisa que você não vê problema, de escolher alguma coisa em detrimento de outra na sua vida, é justamente pensando na salvação do outro. É aquele exemplo que eu dei lá do irmão que vai comer na casa do outro, né? Ele vai se abster de um gosto pessoal, porque ele quer intencionalmente fazer com que Cristo se manifeste naquele outro coração. Então percebe? Né? Quando eu estava lendo esse texto, eu até falei com a Nicole, né? que Deus falou comigo. Às vezes a gente é não intencional nas nossas ações, a gente não procura, eu vou fazer alguma coisa porque eu quero que o outro seja salvo. Porque a gente está demasiadamente preocupado com a nossa salvação. Eu estou preocupado se eu estou salvo. Tem gente que não tem certeza nem da própria salvação, fica num dilema ético toda hora, né? Eu faço isso, perdi, ganhei de novo, né? E fica numa luta aí com a própria salvação, e às vezes vai ter tempo para pensar na salvação do outro, né? Então Paulo está falando, vocês precisam superar essas questões e pensar que o evangelho ele é sempre para o outro também. A história da salvação tem a ver com isso, com Cristo que quer se revelar no outro. Então, de certa forma, o buscar não o próprio interesse, mas o interesse do outro, é buscar na sua ação fazer com que o outro encontre a Deus, encontre a Jesus e seja salvo. Entende? É isso que é buscar o interesse do outro. O interesse do outro, no final das contas, é o interesse de Deus, do grande outro, né? Do próprio Deus. E é isso que ele vai também dizer no texto, né? Quero que vocês comam ou bebam, façam tudo para a glória de Deus. Tanto que ele utiliza esse argumento da liberdade para falar o seguinte, meus irmãos, vocês são livres, né? Será que eu devo abnegar da minha consciência para pensar na consciência do outro? Uma vez que ele diz, eu faço tudo isso com gratidão no meu coração, será que isso já não faz com que a carne se torne santificada? A gente estava escutando uma mensagem hoje do Saião, Luiz Saião, pregador batista, e ele trabalhando essa ideia no texto, né? Que o cristão, quando ele faz algo, aquilo que ele faz, ele já santifica. Por quê? Porque a gente não claro, a não ser que a gente está fazendo uma coisa que não seja santificada, né? Que não tenha como santificar. Sei lá, o cara está, eu vou cantar um funk totalmente imoral, que traz princípios totalmente contra o reino de Deus, quando eu cantar eu vou santificar. Não é assim, não é isso que eu estou falando, né? Mas que existem algumas coisas na vida que às vezes, por exemplo, essas questões que a gente tratou aí, né, de tomar Coca-Cola, ainda que, sei lá, que isso ou aquilo não venha de Deus, o cara quando fez, fez com a intenção errada, mas você quando está fazendo, a sua intenção e a sua gratidão a Deus, Paulo está dizendo, faz com que esse algo seja santificado. Faz com que, pelo fato de você ser santo, essa coisa seja santificada. É por isso que Deus nos chama de santos. A ideia é de que tudo que a gente faz, de certa forma, é exclusivo para Deus. Sabe, o filme que a gente assiste, ele é exclusivo para Deus, a série que a gente é exclusivo para Deus. Então, essas questões, e aí Paulo ele dá esse caminho, então, que diante das nossas escolhas e decisões, além de buscar o interesse do outro, a gente sempre busca a glória de Deus. E o interesse de Deus, no fim de tudo, é a glória dele. Aquilo que eu faço, efetivamente, glorifica ou não a Deus. Sabe? E para Paulo, uma vez que o cristão, tudo que ele faz é para Deus, as suas ações, quando elas não vão contra esses princípios, elas vão glorificar a Deus. Então até mesmo o cristão lá em Corinto, quando ele está comendo uma carne sacrificada a ídolos,
lá na casa do colega, e ele não sabe, ele não perguntou, né, ele fez o que Paulo mandou, ó, vai lá, não fica questionando, e ele comeu. Uma vez que ele falou, Deus, obrigado por esse alimento, né, e ele até diz no texto, Paulo até justifica aqui no texto, no versículo 28, não comam tal, 27, 28, acho que eu pulei o versículo, deixa eu ver qual que é, 26, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então esse é o argumento de Paulo, né? Então quando você está comendo, no fim das contas, mesmo aquele alimento que foi sacrificado a ídolos, no final todo o alimento ele veio de Deus. Deus criou todas as coisas. Então se você chegou lá, agradeceu a Deus por aquele alimento, santificou aquele alimento não vai fazer mal, né? Foi o que eu fiz lá no acampamento, né? Eu sabia que era sacrificada lá, não sei se era, mas ela cresceu num lugar lá, né? Foi construída para isso, né? Eu falei, Deus, obrigado, né? Que sacia a minha fome, em nome de Jesus, amém. Então percebe, é isso que Paulo está argumentando, aquilo que a gente faz é santificado quando a gente faz. E por fim, Paulo coloca não só o próprio exemplo, mas acima de tudo o próprio exemplo de Cristo nas nossas ações. Ele diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo diz assim, ó, me imitem, mas me imitem porque eu imito a Cristo. Então, nas nossas ações, eu acho que isso é algo essencial, né? Além de produzir glória para Deus, de buscar a edificação do outro, o crescimento do outro, a salvação do outro, nas nossas ações, eu preciso olhar para Cristo. No fim de tudo, isso é o que mais importa. Cristo faria isso? Só que a gente vai se surpreender muitas vezes, respondendo coisas que a gente diz, ó, Cristo não faria isso. Talvez Cristo faria. Para muitos da igreja de Corinto, falava, ó, Cristo iria para a casa de algum pagão comer. Talvez esses mais religiosos, né, que Paulo está falando contra aqui, diriam, não, de forma alguma, né, Cristo não faria isso. Tem gente que de repente fala até isso. Mas percebe que lá nos evangelhos, como que Jesus era conhecido? Amigo de pecadores, né? Como alguém que era glutão e beberrão, que estava junto com o povo, estava sempre junto com o povo. E talvez na religiosidade lá da igreja de Corinto, eles perceberiam Cristo de outra forma. Então, quando nós conhecemos a Cristo, essa é uma pergunta essencial nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Aquilo que eu faço é a imagem daquilo que Cristo faria? É o espelho daquilo que Cristo faria, né? A palavra utilizada aqui, sejam meus imitadores, é mimeses, é a ideia de mímica, né? Quando alguém está fazendo a mímica, a outra pessoa está repetindo, sabe? É essa ideia da repetição exata da ação de alguém. Então, quando a gente se cair nesses dilemas éticos, talvez essa resposta ela vai ser mais individualizada. E talvez a resposta da Tere seja diferente da resposta da Adriana. Eu devo fazer isso, pastor? Às vezes a situação é a mesma, mas talvez para Tere seja recomendado não fazer. E talvez para a Adriana, tranquilo, vai lá e faça. Por quê? Paulo está lidando com algumas questões que às vezes elas vão abranger um contexto maior. E precisam ser respondido de forma diferente, muitas vezes. Então, por isso, a minha oração é que Deus nos dê muita sabedoria, porque é muito mais fácil ser um crente que segue uma lista de faça e não faça. É muito mais fácil. Muito mais fácil a gente colocar lá no nosso computador, na tela, lá, ó, faça, não faça. Aí eu começo a enumerar tudo que eu posso e que eu não posso fazer. Ah, está aqui. Não, onde que está? Está aqui. Ah, então eu não vou fazer. Viver no legalismo é muito mais fácil. Mas ter essa consciência madura, essa consciência libertadora, essa consciência de realmente ter maturidade em Cristo Jesus, isso traz de nós uma reflexão muito maior, né? Uma maturidade muito maior. Então, minha oração é que Deus nos ajude, né, na nossa vida a compreender essas questões, né? Não é fácil ter que decidir, não é fácil. Às vezes tem gente que não decide porque não é fácil.
Tem gente que posterga uma decisão por tanto tempo, porque às vezes ela não sabe o que fazer. Então assim, a gente tem alguns princípios que a palavra de Deus nos ensina, né? E esses princípios nos ajudam a nortear a nossa vida, as nossas decisões, a pensar quando eu devo privar minha consciência, quando eu não devo me importar com a consciência do outro, no sentido de que, poxa, aquilo de certa forma é só algo que o outro não gosta, mas que não é imoral, não é antiético, não é ilegal, não vai contra, não, promove glória para Deus, é algo benéfico, né? Mas se o outro não vai gostar, então percebe, essas questões, elas ficam um pouco mais claras, né? Quando a gente compreende de uma forma um pouco mais madura. Que Deus nos dê essa sabedoria. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, quero colocar nossa vida diante do Senhor. Quero pedir, Jesus, que o Teu Espírito Santo nos ajude a ter sabedoria de saber escolher, de saber tomar as decisões. Nos ajuda, Jesus, a encontrar no Senhor o equilíbrio necessário, a flexibilidade que o Senhor nos dá, a maturidade cristã. Nos ajuda, Jesus, a encontrar no Senhor a resposta correta para essa determinada situação. Talvez tem pessoas aqui que de repente estão fazendo coisas que elas estão se questionando. Será que o que eu estou fazendo é legal? Será que eu deveria continuar fazendo? Ou estão se privando de fazer algumas coisas, pensando o que as pessoas vão pensar de mim. Deus, que o Senhor conceda o Teu Espírito, que é o nosso auxiliador, o nosso ajudador, para dar sabedoria para essa pessoa e auxiliar nessa decisão, Pai. Que às vezes é tão importante para ela e ela não sabe como agir. Nos dê sabedoria cada dia, Jesus, diante da nossa vida. Essa é a minha oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e a todas, né? Tenha uma excelente semana. Deus nos dê muita sabedoria aí a cada dia dessa semana. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.